Olá, caríssimos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. E nesta aula nós estaremos estudando, verificando a nossa revisão e a avaliação. Então, fiquem comigo, acompanhem aí a nossa aula. Muito bem, então nós trazemos aqui os principais destaques da nossa unidade de estudo, E aí a gente inicia aí falando sobre a localização do território brasileiro. Nessa unidade nós vimos aí muitos aspectos relacionados ao território brasileiro. E aí a gente vai verificar primeiramente a localização do nosso país, do território brasileiro, E essa localização a gente pode ver, primeiramente aí em relação aos hemisférios da Terra. A Terra ela está dividida em 4 hemisférios: o norte, o sul, o leste e o oeste. E aí nós temos aqui a Terra sendo dividida pela linha do Equador, cortada pela linha do Equador, E de acordo com essa divisão da Terra em hemisfério norte e sul, o território brasileiro, observem que ele está localizado, a sua maior porção ela está localizada no hemisfério sul da Terra. E uma pequena parte do território, a parte mais ao norte, está no hemisfério norte da Terra. Então, nós temos aí, de acordo com a linha do Equador, a maior parte do território no hemisfério sul e uma pequena parte no hemisfério norte. Tomando como referência a divisão da Terra a partir do meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisfério leste e oeste, nós vamos verificar que o território brasileiro ele está totalmente localizado no hemisfério oeste ou ocidental, Então, nós não temos terras do Brasil aí na parte a leste, Ele está inteiramente no hemisfério oeste ou ocidental. E aí a gente vai localizar agora o Brasil, quanto às zonas térmicas ou climáticas da Terra. Então, essa localização do Brasil, quanto às zonas térmicas ou climáticas, nós podemos identificar aí que o Brasil, grande parte do território, sua maior parte, 92%, está na zona intertropical, Que é a zona que é definida pelos trópicos de Câncer, que está no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, que está no hemisfério sul. Os 8% restantes do território brasileiro, a menor parte, estão na zona temperada sul, entre o trópico, essa zona que está entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar ártico. E aí a gente verifica no nosso mapa das zonas térmicas, onde nós vemos aí essas zonas térmicas da Terra, e aí a gente observa a localização do território brasileiro, verificando que a maior parte do território está na zona tropical ou intertropical, que corresponde a essa faixa vermelha no nosso mapa, E uma pequena parte do território brasileiro, que corresponde mais à parte da região sul do nosso país, ela está na zona temperada sul, onde nós temos aí temperaturas menores. E a zona tropical, nós temos temperaturas mais elevadas. Então, nós vimos aí a localização do Brasil quanto às zonas térmicas, observando que sua maior parte está na zona tropical e a menor parte do território está na zona subtropical, que também é chamada de zona temperada sul. E aí a gente traz para vocês a localização dos pontos extremos do nosso território brasileiro, que são os pontos mais distantes do nosso país. Então, o Brasil ele conta aí com 4 pontos extremos. O ponto extremo, mais ao norte do território brasileiro, o ponto mais extremo ao norte do território brasileiro, nós temos aí, que é também chamado de ponto setentrional, Nós temos aí a nascente do rio Ailã. O ponto mais extremo ao sul do território brasileiro, que também é chamado de ponto meridional, nós temos Arroio Chuí.
E o ponto extremo a leste do território brasileiro é Ponta do Seixas, né? E o ponto extremo a oeste é a nascente do rio Moa. E aí a gente verifica na próxima tela os lugares onde se encontram os pontos extremos, né? E aí nós temos aí essas paisagens naturais, né, que são desses lugares onde estão os pontos extremos, né? Lembrando que o ponto extremo ao norte do Brasil é a nascente do rio Ailã, que fica no estado de Roraima. Ao sul nós temos o Arroio Chuí, né, que fica no Rio Grande do Sul, né? A leste nós temos a Ponta do Seixas, no estado da Paraíba. E a oeste nós temos a nascente do rio Moa, que fica no estado do Acre. Então, o Brasil aí tem esses 4 pontos extremos. Dando continuidade, a gente verifica os fusos horários, né, do Brasil, né? Em quais fusos horários da Terra o Brasil está localizado. O nosso território, ele se encontra totalmente, né, no hemisfério ocidental, como já dissemos. Então, ele possui o seu horário atrasado em relação ao meridiano de Greenwich, né? Então, todo o Brasil, né, ele está com as suas horas, né, em relação ao meridiano de Greenwich, está com essas horas atrasadas. O país, ele possui uma ampla extensão, são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né, que o território tem. E a localização do território ela é dividida em 4 fusos horários. Isso aí é extremamente importante lembrar, né, que o Brasil, né, está localizado em 4 fusos horários da Terra. E esses fusos horários, né, são os fusos horários -2, -3, -4 e -5. Então, no fuso horário -3, nós temos, né, onde está o fuso horário de Brasília, né, que ele marca ali a hora legal, né, que é a hora oficial do território brasileiro. E aí a gente pode observar, por exemplo, o nosso estado do Amazonas, que está aí no fuso -4, tá? Além de outros estados brasileiros aí que estão dentro deste mesmo fuso. Então, dando continuidade, né, nós vamos verificar aí, né, sobre os climas do território brasileiro. Antes de nós mostrarmos a classificação dos climas do território brasileiro, é importante nós entendermos, né, que há uma diferença entre tempo atmosférico e clima, né, que são 2 conceitos que são muito utilizados como se fossem sinônimos, né, mas são 2 conceitos que, embora sejam conceitos diferentes, mas que estão interligados. E aí a gente verifica a diferença entre tempo e clima. Acompanhem comigo, né, para verificar que o tempo atmosférico ele se refere ao estado momentâneo da atmosfera, tá? Numa determinada área. Então, o tempo atmosférico ele vai mudar, né? Ele pode mudar repentinamente em questão de horas, em questão de dias ou em questão de semana. Então, o tempo atmosférico, as características de temperatura, umidade, se vai estar chovendo, se vai estar ensolarado, pode mudar assim de uma hora para outra. Então, essa mudança se refere ao tempo atmosférico. O clima, ele é o comportamento do tempo em determinada área durante um longo período de, no mínimo, 30 anos. Ou seja, o clima, ele é estável, né? Ele é constante. Então, não há essa mudança das características da atmosfera de forma repentina, como ocorre no tempo atmosférico. Nós trouxemos aqui, mostrando agora para vocês, o mapa das massas de ar do Brasil, para a gente falar, né, sobre a atuação dessas massas de ar no território brasileiro. Visto que essas massas de ar, elas têm características de temperatura e umidade diferentes. E a atuação dessas massas, elas influenciam nos tipos climáticos nas regiões do nosso país. Então, no nosso país, nós temos a atuação de 5 massas de ar, né, que está aí na tela de vocês. E algumas massas de ar, elas têm atuações maior no inverno,
né? E algumas vão ter atuação maior no verão. Então, algumas massas de ar, elas são quentes e úmidas, algumas são quentes e secas, ou então fria e úmida. E aí a gente verifica aí, né, há também um outro fenômeno, né, dois outros fenômenos que eles influenciam aí nos climas do território brasileiro, né, que é a atuação do El Niño, do fenômeno El Niño e do fenômeno La Niña. Então, acompanhem comigo, né, este vídeo para que vocês entendam sobre a atuação desses dois fenômenos. Sem a ocorrência de El Niño e La Niña, observam-se águas superficiais mais frias na região do Oceano Pacífico, na parte equatorial leste, próximo à costa oeste da América do Sul, e mais aquecidas no Oceano Pacífico, na parte equatorial oeste, próximo à Austrália e à Indonésia. Os ventos alísios, que são deslocamentos de massas de ar quente e úmido em direção às áreas de menor pressão atmosférica das zonas equatoriais do globo terrestre, sopram de leste para oeste, favorecendo a ressurgência próximo à costa oeste da América do Sul. O fenômeno da ressurgência ocorre especialmente em regiões costeiras e se dá quando as águas frias e profundas, em geral com profundidades inferiores a 200 metros, sobem para as áreas mais quentes e rasas dos oceanos. O fenômeno El Niño é o enfraquecimento dos ventos alísios e o aumento da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial Leste. Como consequência, ocorre uma diminuição das águas mais frias, que afloram próximo à costa oeste da América do Sul. E o fenômeno La Niña está associado à grande quantidade de ventos alísios e à diminuição da temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial Leste. As águas na costa oeste da América do Sul tornam-se ainda mais frias devido à intensificação do movimento de ressurgência. Fonte INPE. Muito bem, então nós vimos aí, né, a atuação desses fenômenos. Em anos de ocorrência do El Niño, ele traz ali seca, né, para as regiões norte e nordeste e bastante chuvas para a região sul. Em anos de ocorrência do fenômeno La Niña, vai acontecer ao contrário nessas regiões. Nas outras regiões do Brasil, há uma variação aí nessas condições atmosféricas relacionadas à atuação desses dois fenômenos. E agora a gente mostra aqui os tipos de clima que ocorrem no território brasileiro. Então, no território brasileiro, nós temos aí 5 tipos climáticos, onde a gente vai verificar aqui a atuação deles, né? Nós vamos ter aqui no nosso mapa, que vocês podem estar acompanhando, o clima equatorial, né, que corresponde a toda essa atuação dele em toda essa área verde do mapa. O clima tropical, zona equatorial, né, que está na cor rosa. O clima tropical nordeste oriental, né, que está num tom de laranja. Esse amarelo um pouco mais claro, ele está indicando ali o tropical Brasil Central. E o azul, o tropical o clima tropical temperado. Então, aí nós temos o clima equatorial, que ele tem como principal característica de ser um clima quente e úmido, né? E ele ocorre ali na região da Amazônia. O clima tropical, zona equatorial, ele é também chamado de clima semiárido, tá? Então, nós temos nessas áreas onde há ocorrência do clima zona equatorial, nós vamos ter longos períodos de seca, né? Nós vamos ter o outro tipo de clima que a gente vai observar ainda aí no nosso mapa dos climas do Brasil, né? Os outros climas do Brasil, verificando no mapa aí que nós temos também a atuação do tropical nordeste oriental, né, que abrange aí a região centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, com verões quentes e invernos com verões chuvosos e invernos quentes, né? Isso que acontece nesse tipo de clima. No clima nordeste oriental, que também é chamado de clima tropical litorâneo, e temos também o clima temperado ou subtropical, onde se registram as menores temperaturas aí no território brasileiro.
Os tipos climáticos também do território brasileiro, eles estão associados a alguns tipos de vegetações que nós temos no nosso país, né? Então, a gente verifica nesse mapa os tipos de vegetação que aparecem aí, as vegetações originais do território brasileiro. Então, nós vamos ter a presença da floresta amazônica, né? Que é a vegetação a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Então, essas vegetações no território brasileiro, elas estão adaptadas aos tipos de clima que atuam nas regiões do nosso país. Dando continuidade, nós vamos falar sobre a estrutura geológica do território brasileiro, né? Perdão. Voltada aí para a Amazônia, né? A gente traz aí a estrutura geológica da Amazônica, que é o substrato, a base do nosso relevo. E a nossa Amazônia ela é formada pelo escudo das Guianas, né? Que é uma das formações geológicas mais antigas, né? Que nós temos, com origem de cerca de 4 bilhões a 4 milhões de anos atrás. Então, o escudo das Guianas e o escudo brasileiro, eles limitam as bacias sedimentares no Brasil, né? Que são as bacias sedimentares, são esses locais de depósito de sedimentos. E aqui nós temos na Amazônia, né, a bacia sedimentar amazônica, né? Ela é uma depressão que ela é formada ali, né, a partir desses detritos de sedimentos que vão se acumulando nessas áreas. Ela cobre uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados e se estende por vários países da América do Sul. No Brasil, ela ocorre aqui na região norte do Brasil, abrangendo o Amazonas, o Pará, o Acre e Roraima. Né? Uma bacia sedimentar ela pode coincidir com uma bacia hidrográfica, ela podendo ser mais extensa do que a área sedimentar. E aí a gente fala agora sobre o relevo amazônico, né? Na Amazônia, nós temos 3 principais formas de relevo, que são as planícies, que aparecem ao centro da região. E aí a gente pode estar acompanhando aí no mapa, né, as áreas de ocorrência das planícies, que elas estão aí próximas aos rios. Nós temos os planaltos, que aparecem ao centro da região, eles são representados por serras. E nós temos também as depressões, né? Como vocês podem observar no mapa, a cor do amarelo bem clarinho no nosso mapa, ele indica aí aonde nós temos esse tipo de relevo, que são as depressões, que são as formas de relevo a forma de relevo predominante na Amazônia, que são as depressões. Então, de acordo com a classificação do geógrafo Jurandir Rossi, né, que fez a classificação do relevo brasileiro, na Amazônia e no Amazonas, nós temos aí, de acordo com a classificação desse geógrafo, nós temos aí 7 subunidades do relevo, né? Tendo 3 depressões, 3 planaltos e uma planície. E aí a gente observa o mapa do relevo aí da região norte, que compreende aí, né, um recorte da Amazônia, onde nós vamos verificar aí, né, as depressões sendo representadas pela cor amarela, os planaltos pelas cores rosas que estão no nosso mapa e a planície amazônica que é representada aí pela cor lilás no nosso mapa. O relevo do Amazonas, que é um recorte, né, do relevo da Amazônia, né, ele também tem aí as mesmas subunidades do relevo amazônico, né? 3 depressões, 3 planaltos e a planície amazônica. Bom, e agora a gente dá continuidade falando sobre a hidrografia da Amazônia, que é o conjunto de todas as águas, rios, paranás, furos, né, que cobrem a nossa região. A hidrografia da Amazônia, ela compreende a hidrografia da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume e extensão. Então, a hidrografia da Amazônia, né, nós temos aí a presença dos divisores de água, né,
que fazem parte aí da nossa hidrografia, e esses divisores de água, né, eles são partes do relevo, né, são elevações do relevo que separam as bacias hidrográficas. E nós temos aí como divisores de água o escudo das Guianas e o escudo brasileiro. Na bacia amazônica circula cerca de 20% de toda a água doce do nosso planeta. E aí, falando mais sobre a hidrografia da Amazônia, a gente vem trazendo aqui a classificação dos rios amazônicos de acordo com a coloração de suas águas. Na Amazônia, nós temos, né, o rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume, em extensão, e nós temos aí em torno de 1.100 afluentes aí do rio Amazonas. E alguns desses rios, eles vão ter, né, esses rios, na verdade, eles vão ter colorações diferentes. A cor de suas águas, elas se diferenciam. Então, nós temos uma classificação onde nós temos rios de águas claras, rios de águas escuras e rios de águas brancas. Os rios de águas claras são aqueles rios que têm a cor esverdeada, né? Um verde oliva ali, que dá essa coloração para os rios de águas claras. Eles têm pouca presença de material em suspensão. O pH dos rios de águas claras, eles fica ali entre 4 e 7, e a nascente desses rios, ela está ali no escudo cristalino da Guiana e do Brasil. Como exemplo de rios de águas claras, nós temos o rio Tapajós e o rio Xingu. Nós temos também os rios de águas escuras, ou, né, os rios de águas pretas, que eles têm essa cor preta, né? Eles têm essa coloração em decorrência da matéria orgânica em decomposição que eles carregam, né? Rio abaixo, né? Galhos de árvores, troncos de árvores, né? Que vão dando esse aspecto de coloração escura para os rios de águas escuras. Eles são ácido úmico com pH entre 3 e 5. A nascente desses rios, elas se encontram no escudo cristalino da Guiana. Como exemplo de rio de águas escuras, nós temos o Rio Negro, o Urubu, o Jaú, o Inhamundá e o Ariaú. Os rios de águas brancas, eles também têm a coloração turva ou barrenta, porque eles carregam muito material em suspensão, muitos sedimentos. O pH dos rios de águas brancas fica ali entre 6 e 7, sendo menos ácido que os rios de águas escuras e os de águas claras. Neles ocorre esse material em suspensão, ele ocorre devido à erosão do fluxo da água, né, que vai dando essa coloração, né, devido aos sedimentos que são carregados por esses rios. Eles são ricos em minerais dissolvidos em suspensão. Como exemplo de rios de águas brancas, turvas ou barrenta, como nós conhecemos mais, né, nós temos como exemplo o Rio Madeira, o Rio Purus e o Rio Trombetas. Além da bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, que banha, né, a região amazônica, nós temos também a contribuição de outras bacias hidrográficas. E aí vocês podem observar aí na tela de vocês o mapa das outras bacias hidrográficas. E aí nós temos a bacia do Tocantins-Araguaia, Atlântico Nordeste Ocidental, do Paraguai e do Parnaíba. Essas bacias, elas estão identificadas aí, né, como redes hidrográficas, né, que são, nós vamos ver aí a bacia amazônica e as demais bacias que contribuem aí para a hidrografia da região amazônica. Bem, esses foram os principais destaques da nossa unidade de estudo. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.